Meus amigos, diretamente da Venezuela do Sul, Caracas do Sul, lá no norte estão os nossos irmãos, estão aprisionados quanto nós na Venezuela do Norte. Muito bem, quero começar sempre aqui reafirmando a nossa campanha cívica. Qual campanha cívica? 55 não, 55 PSD de dado do Kassab não. E por quê? Pelo seguinte motivo, vocês sabem que o PSD hoje é o maior partido do Centrão. Ele é um partido que esta velha raposa felpuda, criada pelo José Serra, o Gilberto Kassab, esse partido está entranhado em todos os estados brasileiros, em cada município, quase todos os municípios, até os mais nanicos municípios brasileiros. Ele teve método, foi o projeto de vida do Kassab. Vocês veem que o Kassab hoje não disputa mais uma eleição para nada, ele não precisa disso. Ele é um dos homens mais poderosos do mundo, que ele manda por trás, ele é dono do partido. É dono do partido Pachecuzão. Esse partido é o partido do Eduardo Paes e de tantos outros, do Otto Alencar, do Ângelo Coronel, esses dois senadores pela Bahia. 55 não. Esse partido tem mais de 10 senadores. 10 senadores da República, e o Kassab, sabidamente, o Kassab determinou que nenhum senador do 55 apoie a abertura do processo de impeachment contra o ministro Grandão. Eles pensam que não precisam do povo, mas precisam. Eles vão passar a maior vergonha, o seu partido vai cair em inanição, vai desidratar, diminuir acachapantemente, porque no dia 6, para vereador, 55 não, para prefeito, 55 não. Vamos mostrar para eles. Agora, além de combinarmos aqui, você tem que aumentar esse clamor e, principalmente, você, no dia 6, fazer a sua parte. Não tecle 55 para nada, nem para vereador, nem para prefeito. Vamos ao que interessa. Bom, quero dizer o seguinte a vocês. Nós vamos falar, nesse vídeo, sobre esta figura tão carismática, tão magnânima, tão maravilhosa. Olha, o Flávio Dino é um sujeito mesmo apaixonante, né? É assim, me desperta toneladas de simpatia o maravilhosíssimo Flávio Dino. Aliás, essa gravata aqui, né? De alguma forma, a cor tem alguma parecência para homenagear as origens do Flávio Dino. As origens políticas do Flávio Dino, membro histórico do Partido Comunista do Brasil, na verdade, e agora pulou aí para o PSB para tentar, e deu certo, né? Enganar uns trouxas. Eu não sou tão radical, não sou do PCdoB, agora eu fui se elegeu senador em 2022 pelo PSB após arrasar o Maranhão em 8 anos que foi governador. O Flávio Dino, então, essa homenagem é para o propalado, só que não, é mentira. O propalado primeiro-ministro comunista do Supremo Tribunal Federal. Não é o primeiro, coisíssima nenhuma, mas agora é o que mais afronta a opinião pública, porque ele faz até troça, né? Aliás, é interessante isso, né? Havia uma piada lá atrás, o Flávio Dino, o Maranhão é o estado mais faminto do Brasil. O Flávio Dino era um governador bem avantajado, né? É interessante isso. Isso me faz lembrar, eu sempre conto isso, um fato real, documentado, de um senador do PCdoB também, esse Partido Comunista do Brasil, senador o quê? Deputado federal pela Bahia, nunca conseguiu voto suficiente para eleger-se, porém, nesse nosso sistema eleitoral bem ruinzão, ele assumia como suplente. O sujeito era eleito, ia para alguma secretaria, para algum cargo, depois se tornava prefeito, sei lá, e ele sempre assumia um pedaço, às vezes quase todo o mandato, como na suplência ele assumia então o mandato de deputado federal. Comunista histórico, está vivo ainda. Daqui a pouco ele volta como suplente, mas ele emendou assim pelo menos uns 4 mandatos como suplente, deputado federal. E comunista era um dos deputados que mais gastava em restaurantes, com cartão corporativo. Uma vez, e é isso que eu quero contar-lhes, uma vez uma jovem repórter perguntou a ele: mas deputado, olha, saiu aí a parcial, né, dos dados do Congresso,
sobre gastos dos deputados com alimentação, e o senhor sempre é ali, se não o que gasta mais com alimentação, um dos que mais gasta. Qual o motivo? O senhor que é de um partido comunista e tal, ele simplesmente, com aquele cinismo tão entranhado no comportamento dos comunistas, ele disse: minha filha, você não sabia que saco vazio não fica em pé? Não é verdade? E aí eu sempre brinco até com essa frase dele. É isto. Por que eu estou relembrando dessa figura, que eu vou aqui me privar de citar o nome, essa figura, esse deputado baiano? Porque tem a ver com o nosso tema do ministro Grandão. Grandão aí fisicamente, Grandão. Veja, Flávio Dino, que muitos diziam que seria colocado... Tem várias vertentes, várias teses. O porquê que Flávio Dino, eu também estranho, como é que um homem, a vida inteira do PCdoB, de um estado modesto, nunca se destacou na política nacional, sai da magistratura federal, foi juiz federal, e aí começa uma carreira ali e tal, sempre na esquerda extrema, e tudo bem, conseguiu lá eleger governador 2 vezes, por isso conseguiu eleger senador em 2022, nem assumiu, ficou ali uns dias. Mas por que é que esse político obscuro obteve tanto poder de uma hora para outra? Ele sempre muito próximo à Janja, ele ascendeu junto com a Janja, isso é importante. Como ele conseguiu? Ele foi direto para um ministério importantíssimo, o Ministério da Justiça, que ele destruiu. E depois se falava, não tinha conversa. Todo mundo sabia que na primeira vaga que fosse aberta ao STF, isso não era nem negociável. A mídia dava como certo que Lula iria nomear o Flávio Dino, embora também se plantasse que o PT, boa parte do PT não queria, rechaçou até a própria filiação do Flávio Dino no PT, etc. Por que é que o Flávio Dino conseguiu tanto poder a ponto de ganhar uma cadeira cativa e inegociável no Supremo Tribunal Federal? Só para chegar lá e ficar fazendo às vezes de Lula? Tem gente que acha que não. Há muito mistério nesse... Agora, tudo que sobe muito rápido, né, vai depender do peso, desce também muito rápido. Nessa ascensão meteórica do Flávio Dino. E alguns diziam, olha, tá bom, ele foi colocado lá para rivalizar com o Xandão. Mas depois uns diziam também, não, quem foi colocado para ser assim um escudo do PT em relação a algumas coisas assim mais voluntariosas do Xandão, seria o Cristiano Zanin, o advogado criminalista do Lula, que está vestido de ministro do Supremo Tribunal Federal nesses tempos. O fato é o seguinte, o Flávio Dino, de fato, nos últimos meses começou a dar muitas cartadas. Está gostando de governar o país, tal qual. O problema é que nós já temos um ministro no STF que governa o país. E agora vem o Flávio Dino também querendo governar, não é? Querendo governar. E tem às vezes o Barroso, mas Barroso é aquela coisa que ele é escorregadio, ele sabe o seu lugar. Ele não quer governar tanto. E tenho para mim que o Barroso, ele espera uma oportunidade, quando o regime piorar um pouco mais, ele espera uma oportunidade de ele sair do STF e ele ser lançado presidente do Brasil. Aí é muito fácil, pelas razões que vocês conhecem, é muito fácil que o Luiz Roberto Barroso seja miraculosamente eleito presidente do Brasil. A minha tese, gravem aí, eu tenho dito isso várias vezes, o Luiz Roberto Barroso está farto de estar no judiciário. Não é do judiciário. Foi advogado a vida toda e o Luiz Roberto Barroso perceberam ali alguma coisa, vocês não estão percebendo nos últimos tempos, não estão percebendo esses movimentos todos? O Luiz Roberto Barroso, eu tenho dito, ele vai se aposentar, eu não tenho a menor dúvida. Ele pode ficar até 75, ele tem 66, 67. Quando terminar, ele assumiu em novembro passado a presidência do STF, que é de 2 anos. Agora em novembro próximo, 2024, faz 1 ano, 2025, 2 anos. Quando ele terminar a presidência dele no STF, o STF estará pior do que nunca. E ele irá abandonar o STF, porque não pensem que não.
O Barroso é uma das alternativas do sistema para concorrer à presidência da República. Eu tenho certeza disso. E aí, la garantia sou eu. É análise. Na minha análise, não tem uma prova documental disso, mas na minha análise, no modo como eu vejo as coisas, o Barroso será candidato à presidência da República em algum momento. Não tenho a menor dúvida disso. Mas voltando para o Flávio Dino. O Flávio Dino começa então, não a contrastar, mas a criar, está dividindo o poder central com a lei de Moraes. Não sou capaz de cravar que isso vai gerar um conflito insuperável, que eles vão se pegar, não sei, né? Mas que o movimento está acontecendo. Mas no meio de tudo isso, o comunista, que comunista grandão mesmo é assim, ele prega a miséria para os outros e a abundância para si. Vejam que interessante isso que sai aqui no Diário do Poder. Matéria aqui do Cláudio Humberto. Uso de jatinho da FAB, da Força Aérea Brasileira, por Flávio Dino. Nos últimos 8 meses, o Flávio Dino vem usando tanto os jatinhos da FAB, que já gastou só com Flávio Dino. Os cofres públicos já gastaram 3,2 milhões de reais em voos do Flávio Dino na FAB. Não viaja mais em avião de carreira, nem em primeira classe, viaja à torta e à direita com jatinhos da FAB. Esses jatinhos, muitas vezes, isso já aconteceu com o Moraes, às vezes esse jatinho já voou com o Moraes, várias vezes apenas com a tripulação, ou seja, o piloto, copiloto, etc., e o Moraes. Com a tripulação e o Moraes. Já se sabe também que já viajou Moraes, sua digníssima, pegando carona, etc. Então veja, inclusive o Lula decretou sigilo de não sei quantos anos, sobre esses voos desses ministros. Destino, horário, necessidade, justificativa, tudo isso em sigilo. Número de voos, etc. A maioria das informações está em sigilo. Aí você pergunta, como é que se tem essa informação? Algumas informações, até por evidente, eles são obrigados a soltar um pouco para não ficar tão feio. Então, vejam bem, esta matéria aqui do Cláudio Humberto, é matéria respeitável. Cláudio Humberto é um jornalista muito respeitado. O uso de jatinhos da FAB por Flávio Dino já custou aos cofres públicos 3,2 milhões de reais nos últimos 8 meses. Essa matéria é recente. O governo Lula gastou 3,2 milhões de reais, diz Cláudio Humberto, apenas com os custos de operação dos jatinhos da Força Aérea Brasileira, uma regalia amada pelos poderosos em Brasília. Apenas esses 3,2 milhões foram para levar Flávio Dino pelo Brasil e até, voando de jatinho da FAB, até o exterior. Eu acho engraçado, porque toda a historiografia de esquerda conta que a Revolução Francesa ocorreu em 1789 por conta de que Luís XVI, com Antonieta, com a corte, gastavam muito, cobravam muitos impostos, mantinham aí sempre aqueles que não eram da realeza francesa na miséria e apenas trabalhando feito burros de carga para pagar as regalias de Maria Antonieta e de Luís XVI, e que por isso que caiu, da forma que caiu, drástica, a monarquia francesa. Depois surgiu Napoleão, etc. Mas antes de Napoleão surgiram Robespierre e tantas outras figurinhas nada amáveis, e deu no que deu. Meus amigos, e hoje essas figuras dizem que estão salvando a democracia. Essas figuras dizem que estão tentando descolar o Brasil das amarras da velhacaria, né? A Janja fala isso e aquilo outro, o Lula e tal. E vejam, esse ministro comunista que deixou o Maranhão como uma das terras mais arrasadas do Brasil depois de seus 8 anos de governo. Olha que bonito. Estão governando para si. 3,2 milhões de reais gastos nos últimos 8 meses apenas com voos da FAB. Né? Regalias até para voos internacionais. O levantamento
É um levantamento feito ali nas coxas pelo próprio governo federal, porque eu digo, há o sigilo. Levantamento feito em resposta a um requerimento apresentado pelo deputado federal do PL de São Paulo, delegado Bilinski. O levantamento é de janeiro a agosto de 2023 e inclui o período em que Dino chefiava o Ministério da Justiça. Apenas o período em que chefiava o Ministério da Justiça. Tomou posse no STF em fevereiro de 2024, para a nossa desgraça. Cadê os detalhes? Diz aqui a matéria. O governo não explica, mas o pedido requer detalhes dos custos com comissários, taxas de aeroportos, manutenção, combustível, etc. Aí o Cláudio Humberto até faz uma ressalva que Flávio Dino está usando os aviões da FAB como se fosse um Uber de graça, né? Uber aéreo. Como Uber aéreo, diz o Cláudio Humberto. Ao todo foram 68 trechos dentro e fora do Brasil. Há até voos curtos, mas onerosos, como uma viagem de 25 minutos para Goiânia. Veja só, esses voos curtos, não se enganem não, em termos de aviação, são voos caríssimos. Está aqui comprovado até. Houve um voo curto, mas extremamente oneroso, de 25 minutos de Brasília para Goiânia, capital de Goiás. Né? Vejam, também já houve dados recentes, só de 2023, o Lula ele não transita dentro de Brasília, dentro do Distrito Federal, raramente de carro ele transita de carro. Helicópteros, o custo disso também é altíssimo, muito alto. Em contraste com isso, dentro do Distrito Federal, dentro de Brasília, o Bolsonaro pouco andava de helicóptero. Realmente, há de se reconhecer nesse aspecto, numa medida que de fato foi colocada em prática para economizar. Mas comunista, para eles, tudo. Para o povo, apenas o pagamento de grande carga tributária, grande número de impostos. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe, verifique se a sua inscrição está ativa, como sempre. Considere ir até a aba Seja Membro, se torne membro do canal. E aqui embaixo, sempre no primeiro comentário fixado, há uma chave Pix por meio da qual você pode colaborar com a manutenção do canal.